Inacreditável. É isso que dá pra falar. Só isso que a gente tem pra falar. Inacreditável. Esse treinador, ele sempre estraga o time no segundo tempo nas mudanças. Acabou o jogo, Botafogo 2, São Paulo 2. Foi um bom jogo. Tipo assim, pra quem tava assistindo, foi um jogo divertido, legal. Mas, pelo amor de Deus, como que mexe ruim esse Zubeldia? O time tava jogando bem até os 15 minutos do segundo tempo, mais ou menos 20, né? Que aí quando ele começou a fazer as mudanças. Sim. Aí ele faz as mudanças e aí ele caga o time inteiro. O time piorou demais. Não dá pra entender. Vamos começar aí primeiro pelo começo. Pela escalação. Fala a escalação que ele colocou aí. Sim. Rafael, Alan Franco, Arboleda e Ferrarese, Alisson, Marcos Antônio, Cedric, Wendel, Ferreirinha, Matheus Alves e Caleri. É isso aí. Ó, e se não fosse o Rafael, o São Paulo tinha perdido esse jogo pelo menos uns 4-2, porque o Rafael pegou pelo menos umas 3 bolas ali bem difíceis ali, entendeu? É complicado, meu. Não dá pra entender o que acontece com esse time. Além do time tá ruim, ainda tá azarado. Mas hoje fez um bom jogo até o primeiro tempo ali. Que nem a gente falou, até o segundo tempo, 15 minutos, né? Depois desandou. Isso que ainda perdeu o Caleri no primeiro tempo, que se machucou lá. O Caleri também tá num azar, numa zica. Um azar gigantesco, né? Isso aí. O primeiro gol do São Paulo, né? Quando foi o Ferreira que fez o gol, não foi? Numa jogada individual dele ali. Isso, aos 20 minutos. Ele pegou, puxou a bola ali, chutou, fez um golaço. Aí, ó, vai ganhar o jogo. Aí passou 3 minutos. O cara do Botafogo lá fez um baita de um gol. 2 golaços. Isso. Aí depois o jogo se acertou um pouco ali. Aí teve, acho que teve um pênalti, né? Pênalti aos 45 minutos pro Botafogo. Só que aí o juiz foi lá no VAR lá e anulou certinho, porque não era pênalti 4 mesmo. minutos pra analisar o pênalti. E aí depois também teve um gol do São Paulo, né? Só que aí o Alves estava impedido ali e atrapalhou o Ferreira. Participou da jogada e aí também foi anulado esse daí. Então acabou 1-1 no primeiro tempo, né? E aí no segundo tempo, eu acho que o São Paulo ainda fez o gol, não foi no segundo tempo? Não, foi no primeiro tempo. Foi no primeiro tempo ainda, não foi? Sim, no finalzinho ali, foi o gol do André. São Paulo foi ganhando então, né? Isso. Então, meu, o André ele entrou porque o Caleri jogando mal de novo, como sempre, né, se machucou. Aí entra o André, numa jogada boa do Ferreira também, que fez o gol e assistência, tocou pra ele lá, né, numa boa jogada entre os dois, no finalzinho. E aí o São Paulo fez mais um gol ali e saiu ganhando pra ir pro segundo tempo. Aí, beleza. Aí voltou no segundo tempo, o Botafogo fez umas mudanças, melhorou o time ali e voltou melhor que o São Paulo. O Rafael fazendo defesas, tudo ali, mas tava de boa o time. Só que aí entra o Zubeldia em fazer mudanças sem precisão. Sim, aos 20 minutos ele colocou o Luciano, né? Morto. Por que colocar o Luciano, velho? Se você. Ele tinha o Rodriguinho, então por que não botou o Rodriguinho no lugar do Alves? Sim, não mexe na estrutura do Ele time. colocou o Luciano no lugar do Matheus Alves e colocou o Enzo no lugar do Wendel. Sim, o Wendel, querendo ou não, tava até fazendo um jogo ok ali na marcação. Quando o time tá encaixado, evita fazer mudanças. Aí ele colocou o Luciano, a primeira jogada do Luciano, e perdeu a bola. O Rafael teve que fazer uma grande defesa lá, porque senão tinha tomado o gol. Sei. Aí depois, acho que passou mais um tempinho, acho que saiu o gol, não foi? Aí já passou mais um tempinho ali, já. Depois desse lance que ele fez uma defesa ali, saiu o gol do Botafogo. Sim, aos 38. Uma bola na cabeça da área ali. Ele acatou 2 bolas em seguida ali, né? Uma de cabeça e outro chute. Sim. Assim que o Luciano entrou, eu falei, Desandou. vai tomar o gol de empate. Isso aí. Ainda nesse lance do gol, o Luciano antes, ele tinha... Fingiu que tava machucado. Ele tinha, sei lá, levado Do nada. banco. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada com ele, ele caiu, pediu substituição, ficou lá mó tempo parado e os jogadores... Concentrou os jogadores do São Paulo. E o jogo rolando. Não precisava ele ter feito isso porque o jogo tava rolando. E aí os caras pedindo pra parar ali do São Paulo, desconcentrou os caras. E aí foi um momento que tomou o gol. Depois disso ele ficou normal. Entendeu? Então pra que fazer isso? E aí coloca ele no jogo, ele ainda perdeu um gol na cara também, depois de uma cabeçada lá. Sim. O André perdeu um gol na cara também que furou, entendeu? Foi um bom jogo, o jogo foi bem legal. Mas, pô, pelo amor de Deus, o Zubeldia, na hora das mudanças, ele caga o time, é inacreditável. Já acho que é o 3º ou 4º jogo que o São Paulo tá jogando bem, tá controlando o jogo, aí ele começa a fazer mudanças ali que zoa o time todo. Por exemplo, ele colocou o Rodriguinho hoje, do nada. Do nada o cara apareceu. Acho que uns 2, 3 meses depois. O cara não joga, sei lá, tem 2 meses, do nada ele brota com o cara no jogo. Não dá pra entender. E o Ferreira, Ju, fez outro bom jogo, não era pra ter tirado, tirou de novo. O Ferreira até naquele foi substituído, o Ferreira botou a mão no peito falando, eu? Tipo assim, porque ele achou que ele ia jogar o jogo todo, né? Porque pro jogador é importante jogar o jogo todo às vezes, Sim. pra mostrar que tá bem.
Mas ele tirou o cara de novo, porque era o único refúgio do São Paulo, era a única saída do time de São Paulo, era ele. Aí coloca esse Luciano, meu Deus do céu, mano. Aí eu até falei, não, ia colocar o Luciano, acabou, vai perder ou vai empatar o jogo. Foi dito e feito. É inacreditável, o cara não sabe, não tem controle do time dele, não sabe armar, não sabe mexer. Depois tirou um zagueiro, aí foi tentar ir pra cima ali. Deu sorte que o melhor jogador do São Paulo tirando o Ferreira foi o Rafael. Ele fez 3 defesas ali de gol mesmo, né? Aquelas defesas de gol que se ele não pega era gol. Então, se não fosse por ele, o São Paulo tinha perdido o jogo pelo menos de uns 4-2. Entendeu? Então é complicado. A gente fica torcendo, tá falando, hoje vamos falar bem do Zubeldia, né? O time tá bem. Mas foi só ele começar a fazer as mudanças que ele cagou o time inteiro. Pro Zubeldia é bom ter o primeiro tempo, porque se tiver o segundo tempo... Isso aí. Pra que colocar o Luciano, velho? Esquece o Luciano por um tempo. Esquece, ele não tá jogando bem, ele não tá ajudando o time. Ele atrapalha, botou ele. O São Paulo colocou um a menos. E outra coisa que ficou evidente de novo. Todos os treinadores que jogam contra o São Paulo, se o time deles estiver ruim, eles conseguem consertar o time. O Zubeldia, se o time estiver bom, ele piora. E se o time estiver ruim, ele piora mais ainda. Então, se isso não for motivo para trocar de treinador, não sei qual que é o motivo. Porque eu acho que se fosse qualquer outro treinador um pouco melhor hoje, não perderia o jogo. Porque o cara ia dar um jeito ali, botar mais um, arrumar o time com mais um volante, sei lá, dar um jeito de arrumar o time ali para poder coisar. Não dá para entender. Jogando com 2 zagueiros, com 3 zagueiros, com 2 zagueiros, com 3 volantes, não importa. O time toma um monte de gol. Porque não tá tendo problema de fazer gol, tá fazendo, por causa do Ferreirinha, que nos últimos, acho que 3 jogos, né, fez 4 gols. E deu, acho que 2 assistências. Mas na hora que o Zubeldia mexe no time, o time pega e toma gol. O time, e é sempre assim, o time vai bem, às vezes, pro segundo tempo, quando volta todo cagado. Mas você sabe por que isso acontece? Porque os outros treinadores conseguem arrumar o time. O cara vai lá, arruma o time, faz alguma mudança, melhora o time dos caras. E aí o São Paulo, o Zubeldia não consegue fazer nada, não consegue corrigir nada. Eu acho que o único ponto negativo hoje é que ele não tomou cartão amarelo, eu acho. Olha que o São Paulo teve chance. Hein? Teve chance aquela também. zaga do Botafogo ali tava Nossa, uma mãe. a zaga é uma mãe. Qualquer outro time ali tinha goleado o Botafogo. Tá certo que a gente falou. O Rafael fez defesas muito importantes. Fez 2 em sequência ali, defesaça. Um chute de longe, entendeu? Então, se não fosse pelo Rafael, o São Paulo tinha perdido o jogo de novo. Então, por enquanto, quem tá salvando um pouco, o Zubeldia é o Ferreira e o Rafael. Porque esse time do São Paulo com esse treinador não vai pra lugar nenhum. Sério, além do time tá jogando, às vezes joga mal, até quando joga bem vai mal, o cara é azarado, velho. Baita treinador azarado. Tudo dá errado pra ele. Tudo. Até parecia que hoje ia dar bom, porque o Caleri machucou, ele botou o André, né? E o André foi lá e fez o gol. Mas ele começa a mexer, porque essa mudança foi uma mudança que não tinha como não fazer, tem que fazer. Ou ele botava ele, ou botava o Rei Francisco. Sim. Ele tinha que mexer nesses aí, porque o Calera machucou. As outras não precisava mexer, deixa pra mexer no final do jogo, bem no final mesmo. Não tira o Ferreira, deixa o cara pedir. Ó, não tô aguentando mais. Cansei. O Ender não pediu pra sair, nenhum jogador pediu pra sair ali. Entendeu? Deixa, velho, deixa. Se o time tá certinho, deixa. Porque você toca, você mexe no time, estraga o time inteiro. É inacreditável. Deixa eu falar aqui a estatística pra você do jogo, né? O São Paulo deu 14 chutes, só 4 no gol, né? Posse de bola ali foi mais ou menos parecido, 43-57. Passes ali, quase a mesma coisa também, né? 100 passes de diferença. São Paulo tocou 399, o Botafogo 498 ali, posse de bola parecido também. Cartão amarelo, o São Paulo tomou 3. Escanteio, você tem 4-9, porque o Botafogo jogou muita bola na área. Mas é complicado mesmo, não dá. Pra mim, acho que já deu. Hoje eu tava até um pouco mais feliz, mas ele começa a mexer no time, ele toca no time, ele estraga. O time tava jogando bem, a gente achou que ia hoje, né? Mas... Aí começa a mexer, sério, é só ele começar a mexer. Todo jogo que o São Paulo tava jogando bem, ganhando, aí quando ele começa a mexer, ou precisa mexer pra poder consertar, ele não sabe o que fazer. Ele não sabe, ele esquece ele. Ele não consegue. Ele não arruma esse time de jeito nenhum. E mais um... São Paulo tá com 4 jogos no Brasileiro, 4 pontos. Se continuar assim, vai fazer 38 pontos. 38 pontos. Mas para alguns jogadores tá tudo ok. Para alguns torcedores, dirigentes, tá uma maravilha. Não. Ó, tá uma benção. O problema são os líderes do time que não tá. Não, tá faltando o Lucas e o Oscar. Como tivesse jogando muito bem com esses 2 jogadores aí. Não tava. Eles jogaram o Paulista todo.
O Oscar jogou quase todo, né, praticamente. Praticamente O todo. Lucas jogou bastante Isso. também. E não fizeram jogo bom. Isso aí. E aí? Qual Então, é a desculpa? não tem desculpa. Pra mim, não dá. Pra mim, chega, já deu. Eu acho que precisa de um treinador melhor. Porque o treinador, ele tem que treinar o time, mas ele também tem que saber lidar no jogo. O Zubeldia não consegue arrumar, não consegue lidar. Ele até consegue fazer gol, tudo, mas ele não consegue manter. Ele se perde nas mudanças, faz umas mudanças esquisitas. E aí o São Paulo se ferra. Vamos para as notas dos jogadores, né, Rose? Sim. Rafael, Pra mim, foi um dos melhores em campo ali. Nota 8 pra ele. Né? Se não fosse por ele ali, o São Paulo tinha perdido o jogo. Pelo menos três grandes defesa ali e salvou o jogo de hoje. Aí. Ferrarese. Ferrarese, normal também, nada demais, mas tomaram 2 gols ainda. Nota 6. Sim. Arboleda. Nota 6 também, porque tomaram 2 gols. Alan Franco. Nota 6 também, vai levar nota 6 todo mundo. Final do jogo comeu toco ali do Luciano. Isso, o Alan ficou Franco fazendo aquela cena lá. Isso aí, o Alan Franco comeu o toco do Luciano lá, deve ter sido por causa desse negócio. Pô, você falou que tava machucado, você destabilizou nosso time aí, velho. Isso aí. Por causa de besteira. Sério, não aconteceu nada com o Luciano e ele caiu. Ficou rolando. Pediu pra sair depois que... Parou. Quando eu acho que a comissão falou que ia substituir ele, falou que era pra esperar. Sabe E aí foi nesse momento que o São Paulo tomou o gol de empate. Sim, sim. Marcos Antônio. Foi bem. Nota 6,5 pra ele. Sim, Alisson. Alisson foi bem também ali. Mas o Alisson tá muito pra trás nesses jogos aí. Mas nota 6,5 pra ele. Cedric. Cedric foi bem também, nota 6,5. Wendel. Wendel, eu gostei dele também. Hoje não foi mal, não. Mas ele não ataca muito, mas na defesa ali ele tava indo bem. Por isso que eu falei, não precisava tirar também, nota 6 pra ele. Matheus Alves. Matheus Alves, pra mim, foi um dos piores do São Paulo ali. Poderia ter jogado melhor, nota 4 pra ele. Ferreirinha. Foi o melhor, né? Porque ele deu um gol e uma assistência, tirando o gol. Nota 8,5 pra ele. Sim, Caleri Sem no nota. primeiro tempo ali, machucou. E o Tomara que André? não seja nada de grave, né? O André, pelo gol, vai levar uma nota 6,5, mas perdeu um gol na cara depois lá, então vai levar uma nota 6. Porque perdeu um gol na cara, não pode. Furou, caiu. Furou, velho. Na cara, assim, ó, no pênalti. Era só bater, ele furou, não pode. Luciano. Nota 0. Por quê que fica insistindo? E ainda colocou ele como meio armador de novo. E aí depois quando botou o Rodriguinho, botou o Rodriguinho lá na ponta. O Rodriguinho não é ponta, ele é meio armador. Isso aí. Todo mundo que vai jogar que o Luciano tá, vira a ponta por causa do Luciano. O Oscar vira a ponta, o Lucas vira a ponta, Rodriguinho, só o Alves que não virou ainda, mas daqui a pouco vira. Todo mundo vira a ponta por causa do Luciano. O dono da panela ali não pode sair. Mano, esquece o Luciano pelo menos, sei lá, uns 4 jogos no banco. Para de ficar insistindo no Luciano. Ele entrou, acabou com o time hoje. Enzo Dias. Sem nota. Lucas Ferreira sem nota Também também. sem Rodrigues nota. sem nota. Zubeldia. Vai levar a nota hoje, vai levar a nota. Ia levar uma nota, sei lá, 7, 8. Vai por causa desse empate aí. Com culpa dele, vai levar a nota 3. Não dá, velho. Não dá. Pra mim, chega, já deu. Eu tava até animado. Falei, hoje vamos falar bem do treinador. Mas não dá. Não tem como. É impossível. Não dá pra falar. Porque ele vai lá e estraga o jogo. Ah, mas é culpa do jogador. Quem bota o jogador? Quem colocou o Luciano? Pra quê? Por quê? Ah, o Alves bota, por que não botou, sei lá, o Bobadilha pra fortalecer o meio? Botava o Bobadilha, sei lá, botava o Alisson um pouco mais pra frente. Ele tinha um monte de coisa que ele podia fazer pra poder fortalecer o meio. Quando ele colocou o Luciano, ele acabou com o meio de campo do São Paulo. Sim, sim. Agora o próximo jogo do São Paulo, São Paulo e São Paulo e Santos, No né, no Morumbi. Morumbi, domingo às 4 da tarde. Provavelmente o último jogo do Zubeldia. Pra mim já tinha que mandar embora hoje já. Sim, Porque não dá, velho. Não adianta ficar Não com dá, essa não tá desculpa dando que, certo. os líderes não Não tá tá no dando time, não sei o quê, não sei o quê. Porque além dele Já tá chega. fazendo coisa errada, ele tá com azar. Puta cara azarada, ele tá com muito azar, velho. E o Rafael salvando. Porque salvou contra o Atlético Mineiro e salvou hoje de novo. Então, tem que mandar embora.